народе, привести к победе социализма. Olá, participantes do curso O que é o Marxismo-Leninismo. Meu nome é Ricardo Gebrim, sou militante da Consulta Popular. Para os que vêm acompanhando as aulas, relembro que o sentido do nosso curso vai ficando cada vez mais claro. Esse curso ele foi inspirado num texto de João Quartim de Moraes, que foi publicado na Crítica Marxista, que é chamado A Grande Virada de Lênin. Quem está inscrito no curso deve ter recebido ou vai poder acessar. Em resumo, o curso sustenta que a fórmula marxismo-leninismo, independentemente da significação política que ela teve, foi atribuída a ela para designar, durante a década de 50, aqueles partidos comunistas que romperam com a União Soviética para seguir a doutrina de Mao Tse-tung na China, eram chamados PCMLs. Esta concepção, esta fórmula marxismo-leninismo, com hífen, ela tem um alcance teórico decisivo enquanto um conceito fundamental. As grandes contribuições que justificam o conceito marxismo-leninismo, elas estiveram presentes em todas as revoluções triunfantes do século XX. Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, quando uma profunda crise que combina a pandemia sem precedentes, com um impacto econômico ainda imprevisível, que vai gerando um agravamento súbito nas condições de vida das massas e uma possível tensão internacional entre os de cima no próximo período, crescentemente vai se colocando a possibilidade de uma nova janela histórica de transformações sociais. Uma janela histórica é compreendida como um período da história, um período em geral curto, efêmero, por isso a ideia, a imagem da janela, onde se abrem as possibilidades de transformações profundas. Por isso é muito gratificante que esse curso tenha mais de 6.400 inscritos interessados em apropriar-se do método e dos ensinamentos do marxismo-leninismo. Isso não é pouca coisa. A essa altura do curso, muitas questões, fatos históricos e personagens já estão claros e conhecidos e não precisam ser explicados. Acho que todo mundo já tem clareza do porquê se chamavam partidos operários sociais democratas e não como chamarão depois partidos comunistas, a diferença entre bolcheviques e mencheviques, o que eram os tais cadetes, os narodniks, personagens como Karl Kautsky, do Partido Operário Social Democrata da Alemanha, Martynov, o grande líder dos mencheviques, Plekhanov, tudo isso eu acho que já apareceu nas aulas anteriores. Essa aula de hoje ela está assentada num livro, num opúsculo, que se chama As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Ele foi escrito entre junho e julho de 1905. Bom, por que essa aula está inserida no curso? Porque ela nos mostra questões decisivas. Quais foram as grandes inovações que foram introduzidas pelo leninismo ao processo revolucionário russo ocorrido entre 1903 e 1905. Essas inovações que vamos trabalhar hoje, elas estarão presentes em inúmeros outros processos revolucionários no século XX. Pois bem, vamos lá. Nós estamos diante de um primeiro fato. Houve uma revolução na Rússia em 1905, uma revolução derrotada. Desde a Comuna de Paris, em 1871, o mundo não via uma revolução proletária. Ou seja, 34 anos se passaram, separavam a Comuna de Paris da Revolução de 1905 na Rússia. Vamos ver inicialmente as circunstâncias que produzirão essa revolução em 1905. O século XX começou com colheitas muito fracas e muita fome na Rússia. Começou com a carestia no campo, somente em 1901, e com levantes que ela vai gerar, somente no meio camponês, no ano seguinte. E se articula com uma crise econômica e financeira mais geral, até chegar num momento crucial, que foi a guerra entre a Rússia czarista, o Império Russo, contra o Japão. Mas bem, há muito se previu uma crise revolucionária no Império Russo. Vários analistas previam isso. Cresciam os agrupamentos clandestinos, havia uma industrialização acelerada, tardia, com intensa exploração e nenhum direito aos operários. E a guerra. Vamos falar dessa guerra. A guerra entre a Rússia e o Japão. No começo do século XX, a Europa estava no ápice do seu poder e as tensões imperialistas começavam a se avolumar. A Rússia, ela entra em guerra com o Japão na defesa dos seus interesses no Pacífico. O mundo
acompanhou com muito interesse essa guerra. Veja, a última guerra importante com inovações tecnológicas havia sido a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E novas armas estavam estreando nessa guerra. Metralhadoras, morteiros, navios encouraçados. Por isso, grande parte do mundo mandou seus adidos militares para observar essa guerra. E havia uma expectativa generalizada que o gigantesco e poderoso Império Russo, que sempre foi simbolizado por um forte urso, esmagasse o pequeno Japão com muita facilidade. A Rússia precisava de Porto Arthur, porque o porto de Vladivostok ele congela durante o inverno. E para os japoneses isso era inaceitável, porque isso ameaçava suas posições na Coreia. Bom, a poderosa frota russa naval, ela estava estacionada no Báltico, e ela teve que dar uma volta ao mundo para se confrontar com a marinha japonesa. Interessante que a estratégia militar japonesa foi o ataque surpresa, a ideia de destruir a frota russa num ataque rápido e fulminante. O mesmo plano que os japoneses utilizarão depois em Pearl Harbor. Diante da derrota em 2 batalhas, especialmente a Batalha de Porto Arthur, onde a Rússia perdeu grande parte da sua frota, foi uma tragédia, uma das grandes batalhas navais, graças a essa ação rápida e de surpresa dos japoneses, o czar aceita um acordo humilhante. Todo esse contexto de crise profunda, fome, humilhação da derrota, põe a nu a ineficiência do governo czarista e sua burocracia, e levam ao ponto máximo o descontentamento do povo. A guerra, para além da humilhação, ela agravou o desabastecimento. O que é terrível no inverno, porque não é só o desabastecimento da alimentação, existe a questão da calefação. Não ter carvão ou lenha é a morte naquele rigoroso inverno russo. 9 de janeiro de 1905, um mês antes praticamente da derrota em Porto Arthur, um fato acendeu a fagulha revolucionária. Uma procissão pacífica de homens, mulheres e crianças aconteceu em São Petersburgo. O seu organizador era um padre, chamava-se Georg Gapon. Vamos recordar que o czar era o grande patriarca da Igreja Ortodoxa. É como se o czar correspondesse ao que o Papa é para a Igreja Apostólica Romana. E ante o crescimento das tentativas de construir sindicatos que eram ilegais e proibidos na Rússia, o czarismo montou uma estrutura sindical pelega, amarela, que era acompanhada e muitas vezes dirigida pelos padres. Pois bem, o padre Gapon mobilizou a sua base que influência sindical, e organiza essa procissão que vai se massificando durante o seu caminho, graças à fome, graças ao desespero. A procissão carregava cartazes do czar e cantava música assim que ele era chamado de pai dos pobres. E ela se dirige ao Palácio de Inverno para entregar uma petição para Nicolau II. Havia uma ilusão de que os problemas do povo não eram conhecidos pelo czar, e os padres ortodoxos propagavam isso. A corte impedia que o czar, que é o pai dos pobres, conheça as dificuldades do povo. Vamos mostrar ao czar as nossas dificuldades. Se ele souber, ele jamais permitiria isso. Era um domingo e o povo ia com as suas melhores roupas, cantando solenemente, nessa esperança de levar a sua petição ao czar. Na ausência do imperador, as tropas, em pânico, que protegiam o Palácio de Inverno, resolveram abrir fogo contra a multidão. Massacre. 20 anos depois, o genial cineasta Sergei Eisenstein, ele filmou nos mesmos locais, e utilizando como figurantes, preferencialmente pessoas que estavam 10 anos antes, 20 anos antes, desculpe, naqueles locais, cenas desse filme, cenas antológicas do filme, que é O Encouraçado Potemkin. Esse filme já foi considerado, em vários momentos, como o melhor filme de todos os tempos. Pois bem, quem não assistiu, não deixe de fazê-lo. Quem assistiu esse filme, reveja. Fica essa lição de casa, Para os cinéfilos é uma descoberta em cada cena maravilhoso. Pois bem, sobre esse momento, Lenin vai dizer: há dias que valem por anos. Porque é exatamente a imagem da fagulha que incendeia a pradaria. Aquele pequeno incidente que vai deflagrar um processo revolucionário.
Um incidente que tem um elemento até espontâneo, imprevisível. E uma nova conjuntura se abre. E o que é mais importante, a possibilidade de uma revolução se coloca. Como é que Lenin enfrenta esse momento? Veja, Lenin está exilado em Genebra. Está ávido em receber notícias de uma conjuntura cada vez mais acelerada. Os jornais demoravam dias para chegar, as notícias demoravam. Somente depois do Domingo Sangrento é que Lenin vai conhecer e conversar com o padre Gapon, que é exilado, vai, né, encontra Lenin na Suíça, e Lenin fica muito impressionado com essa figura do padre. Como é que aquele padre conservador conseguia compreender melhor a necessidade da derrubada insurrecional do czarismo do que parte do Partido Social Democrata russo, que era parte dos mencheviques? Mas vamos seguir. Nós vamos ter uma aula no nosso curso específica sobre o método de análise leninista. Mas vamos ver aqui, concretamente, como é que ele se coloca diante de uma situação revolucionária. Lenin rechaça a ilusão de que as contradições reais possam ser conciliadas especulativamente no processo abstrato de pensamento, ao invés de deverem ser reconhecidas, assumidas como termos necessários da ação que se dirige para a superação, dando-se o desenvolvimento necessário das condições reais que tornam possível a superação. Difícil esse conceito, né? Vamos simplificar. O papel do revolucionário não é se preocupar se a realidade gera pessimismo, por ser difícil, e tampouco é fugir das contradições do real, refugiando-se na solução utópica, na condenação moralista. Trata-se da análise concreta da situação concreta. A única forma de buscar superar os problemas reais, por mais difíceis que eles se apresentem. Isso vai ser tema de uma aula específica no nosso curso, e eu trago apenas para que vejam como isso aparece em cada momento deste processo revolucionário. Os artigos escritos por Lenin nesse período são muito interessantes, e se percebe sua capacidade de formulação ante os acontecimentos históricos. Um Lenin ágil, incansável, dedicado a pensar teoricamente soluções para aquela revolução que ele percebe no seu potencial. Há um artigo dele, Autocracia e Proletariado, onde ele diz: a tarefa do Partido do Proletariado é saber ler com frieza a realidade concreta, como é, não como se deseja, para poder formular a justa modalidade de intervenção. Agora, importa que Lenin tenha clareza de que a revolução que está se aproximando e se apresenta nesse momento é uma revolução burguesa. Por que uma revolução burguesa? Vamos recordar aulas anteriores. O grande dilema dos marxistas russos era lutar por uma sociedade socialista moderna, pós-burguesa, pós-capitalista, numa Rússia czarista, pré-burguesa e pré-industrial. Lenin vai afirmar sobre o caráter da Revolução Russa. Ela é burguesa no sentido do seu conteúdo econômico e social, o que significa que as tarefas da revolução que está ocorrendo na Rússia não ultrapassam o âmbito da sociedade burguesa. Nem mesmo a mais plena vitória da atual revolução, isso é, a conquista da república mais democrática e a confiscação de toda a terra dos proprietários pelos camponeses, abalará os fundamentos da ordem burguesa. De fato, o pressuposto da elaboração estratégica leninista era o mesmo de todo o movimento social-democrata internacional. Ou seja, a Revolução Russa em curso era uma revolução que teria, pelas tarefas a serem realizadas, um caráter democrático burguês e não socialista. Isso porque o grau de desenvolvimento da Rússia, que é a condição objetiva, e a organização das grandes massas do proletariado, que é a condição subjetiva, tornam impossível a emancipação imediata e completa da classe operária. Portanto, não se colocava a possibilidade de uma revolução socialista, mas sim uma revolução democrático-burguesa. Mas Lenin recusa a ideia de que uma tal definição possa diminuir o valor dessa revolução. Trata-se apenas do reconhecimento da realidade das coisas, da realidade concreta. Ou seja, a análise da situação econômica e social concreta apontava que a Revolução de 1905 não poderia ser mais que burguesa, mas abriria as portas para um desenvolvimento capitalista do tipo europeu, como já se vivia em outras partes da Europa. Mas, ao mesmo tempo, ficava claro
que não se tratava de uma revolução burguesa no sentido clássico, como as do passado. Isso porque o estudo da burguesia russa mostrava que essa burguesia não estava em condições de exercer sua hegemonia sobre as demais classes sociais. E por quê? Porque ela temia o proletariado. E por isso, ela fatalmente iria preferir acordos com o czarismo e com sua autocracia do que os riscos do avanço do proletariado. E essa é uma questão fundamental. Vamos identificar a questão central que exigia uma resposta teórica. É em torno desse problema, relação entre o proletariado e revolução burguesa, nesta revolução burguesa, e a tática que os revolucionários devem assumir em face dessa revolução burguesa, que se desencadeia o debate no interior do Partido Operário Social Democrata Russo. A tese menchevique, vocês se recordam, o debate bolcheviques e mencheviques, ela afirmava que, encontrando-se diante de uma revolução burguesa, o proletariado deve apoiá-la, já que vai conduzir a um regime democrático que oferece um terreno favorável à luta da classe operária por sua revolução. Essa era a concepção clássica que os principais teóricos da social-democracia europeia tinham. Até aí, tranquilo. Porém, por conta disso, concluíam que o proletariado não pode e não deve ser sua força dirigente, porque é uma revolução burguesa, terá que ser dirigida pela burguesia. Vitoriosa a revolução, para os mencheviques, o proletariado deve imediatamente seguir na sua condição de oposição. Ou seja, nós lutamos juntos, essa revolução é burguesa, a burguesia ganhando, olha, burguesia, apoiamos vocês, mas estamos aqui agora na oposição imediatamente, porque se trata, né, de que vocês desenvolvam a sua revolução burguesa e nós queremos uma revolução socialista lá na frente. Por sua vez, a tese de Lenin vai desenvolver é que o proletariado tem tudo a ganhar através da sua entrada na luta revolucionária, se ele conseguir fazer-se protagonista da revolução. Mas, para isso, há um problema objetivo. O proletariado é minoritário na Rússia. Vocês viram nas aulas anteriores que, demograficamente, a Rússia tem uma imensa população camponesa. Para isso, portanto, é preciso se juntar aos camponeses. O que significa, antes de tudo, apresentar um programa que responda aos interesses camponeses. Vamos identificando as ideias fortes contidas na formulação leninista em 1905. A primeira delas é a constatação de que o proletariado, dirigido pelo partido, deveria procurar construir a sua hegemonia, atentos a essa palavra, ainda na primeira fase da Revolução, e que somente ele poderia conduzi-la de maneira consequente até o seu final, criando as melhores condições para a passagem a uma segunda fase, que seria socialista. Reparem, há um caráter ininterrupto nessa passagem. Ela é assegurada pelo poder. E essa é uma importante ideia forte que vai aparecer ao longo de toda a formulação. Mas vamos deixá-la guardada por enquanto. Abordaremos ela melhor mais à frente. A condição para a hegemonia operária nas condições demográficas da Rússia, como vimos, seria a incorporação sob a direção operária das massas camponesas. Esse é um elemento que responde a um velho problema que era aparentemente insolúvel da Revolução em países onde a classe operária era minoritária. Porque tanto a experiência da Revolução Francesa em 1789, quanto a Comuna de Paris em 1871, ela mostrava um campesinato que tinha agido objetivamente no plano contra-revolucionário, usado contra o proletariado urbano nessas duas situações. Portanto, não era simples aquele debate sobre o envolvimento e a atração desta massa camponesa a esta aliança histórica com o proletariado, com a classe operária. Lenin coloca de forma clara a possibilidade de aliança com o campesinato. E isso vai ser um elemento que futuramente será decisivo na Revolução de 1917. Os camponeses constituem a grande massa do povo, como viram nas aulas anteriores. A massa que está mais interessada na completa eliminação do latifúndio. E isso não será possível numa aliança com a burguesia capitalista, porque ela não tem interesse em expropriar a aristocracia czarista, que era dona dos latifúndios, dona das terras. Ela vacilava, ela também tinha interesses no latifúndio.
Só a classe operária pode cumprir esse programa. E nisso se assenta essa aliança. Para tanto, trata-se de apoiar uma insurreição camponesa, de apoiar o movimento camponês, na medida em que é um movimento democrático revolucionário, mas também de enfrentá-lo, se ele assume um caráter antiproletário e reacionário. Vejam, não é simples, é complexa. Essa tática busca atrair o campesinato no sentido de colocá-lo com a força operária junto contra o inimigo principal, mas também está preparada para enfrentá-lo quando ele assumir caráter antiproletário e reacionário. Portanto, só estabelecendo uma relação de ampla aliança com os camponeses é que o proletariado pode se tornar força dirigente da revolução. Só assim ele poderá estabelecer a relação, entre uma revolução burguesa e um conceito importante que Lenin coloca, uma ditadura democrática revolucionária do proletariado e dos camponeses. Vejam esse conceito, ele não está falando de ditadura do proletariado. Aqui não se trata do socialismo. É uma etapa, é um momento burguês da revolução. É um caráter burguês da revolução. Ele está falando em ditadura democrático-revolucionária do proletariado e dos camponeses. Vamos ver outra ideia forte aqui. A luta do proletariado pela liberdade política é uma luta revolucionária e é a única que pode proporcionar a plena soberania do povo. Só o proletariado tem esta capacidade de avançar para uma liberdade política que assegure a soberania popular. Enquanto a luta da burguesia pela liberdade é uma luta oportunista, porque ela se limita a dividir o poder entre ela e a autocracia czarista, pelo medo que ela tem do proletariado, pela sua vacilação, pela sua fraqueza. Portanto, nós estamos diante de uma disjuntiva que Lenin identifica com muita clareza. Ou o capitalismo se desenvolverá graças a uma revolução sob a hegemonia da burguesia, incoerente, vacilante, de forma desfavorável aos trabalhadores, ou a revolução vencerá sob a direção do proletariado, aliado aos camponeses. E nesse caso, os trabalhadores certamente sofrerão, ainda que vitoriosos, o peso da exploração capitalista. Óbvio, é uma revolução burguesa, é para desenvolver o capitalismo, mas em condições nas quais poderão melhor combatê-la, abrindo caminho para derrubá-la. E Lenin vai ainda mais longe. E isso é importante, vai causar uma profunda polêmica. Lenin afirma: se o proletariado dirige a revolução, avança na sua hegemonia, ele deve, inclusive, participar em um governo provisório. Veja, Lenin não defendia apenas a necessidade de construir uma hegemonia proletária durante a Revolução Democrática, mas também a constituição de um poder revolucionário provisório no qual a social-democracia deveria participar ativamente. Essa formulação, que é marca central dessa obra que nós estamos estudando, era uma completa novidade para a época e soava quase como uma heresia dos doutrinários socialistas, quer de direita, quer de esquerda. Porque para esses seria uma contradição falar numa revolução democrática burguesa hegemonizada pelo proletariado. E pior ainda, pensar na constituição de um governo provisório, que ainda não é socialista, com a participação de sociais-democratas. Uma heresia. Estranhamente, na época, nós estamos falando de 1905, era a ala direita da social-democracia russa, os mencheviques, que não aceitava a participação num governo não socialista, mesmo revolucionário. Tudo isso vai se alterar com o tempo. A participação socialista num governo não socialista, mas revolucionário, para Lenin teria dois objetivos. Primeiro, ela combate implacavelmente as tentativas contra-revolucionárias e combate de forma consequente. 2, ela defende os interesses e a independência da classe operária. A questão teórica da possibilidade da participação do proletariado num possível governo provisório revolucionário ganhou um intenso debate que foi para além dos sociais-democratas russos e envolveu toda a social-democracia europeia. Isso levou Kautsky, você se lembra de Kautsky, o grande dirigente alemão, a grande figura da social-democracia internacional, inclusive não só por sua capacidade e papel teórico, como foi citado na primeira aula do Del Ruy, mas também pela a importância de dirigir o maior dos partidos sociais-democratas. Ele vai comentar ironicamente que os sociais-democratas russos, é bem cômico, né, dividem a pele do urso antes de tê-lo abatido. Bom, de fato, os dirigentes da social-democracia em geral
eles costumeiramente menosprezavam muito a divergência entre bolcheviques e mencheviques. Pareciam internos debates teóricos, de picuinhentos, que não tinha nada a ver com a realidade. E isso é comum, viu, nos grandes debates teóricos. Muitos dos grandes debates teóricos suscitados por Lenin no seu tempo foram menosprezados, exigindo por vezes anos para que se compreendesse quão decisivas eram essas questões. A preocupação de Lenin, em Lenin, é essa: colocar-se à cabeça de todo o processo de luta e de todas as forças que se voltam contra o czarismo. Vou dar um exemplo até. O próprio Trotsky, que votou com os mencheviques naquele segundo congresso que vocês viram, onde surge, né, a questão bolcheviques e mencheviques, na questão estatutária, ele vai escrever um dia, muito tempo depois, que ele levou anos para compreender que naquele aparente picuinha teórica daquele momento se decidia o futuro da Revolução. Assim é com muitos debates teóricos que não são compreendidos pela sua profundidade no seu tempo. Quero chamar a atenção para uma outra ideia forte: hegemonia. A hegemonia, pela primeira vez, aparece como um conceito. E ela, para Lenin, não consiste em reconhecimentos recíprocos, em acordos verbais. Esse conceito, que vai ganhar tanta importância anos depois com Gramsci, ele nesse momento aparece de forma nítida, fundamental. Segundo o ponto de vista do proletariado, a hegemonia pertence a quem luta com maior energia, a quem se aproveita de toda ocasião para desfechar um golpe no inimigo. Ela pertence a quem demonstra coerência na luta, aquele cujas palavras correspondem aos fatos, a quem tem o programa que corresponde aos interesses de classe que busca representar, que não se coloca ambiguamente, que não se coloca vacilantemente, que tem clareza para representar, vocalizar os interesses das classes trabalhadoras a que ele busca representar. Essa é a grande distinção que Lenin vai demarcar com os mencheviques. Vamos resumir. Os objetivos que Lenin coloca para a Revolução Burguesa são lutar por uma república democrática, por uma Assembleia Constituinte e tentar avançar para um governo revolucionário provisório num regime político de ditadura democrática dos operários e dos camponeses. O caminho para alcançar isso é a insurreição popular armada. Reparem, qual é o elemento central desta linha, dessa concepção tática, desses grandes objetivos? Ela é uma tática centrada na luta pelo poder. Diante dessa divergência, uma divergência dessa importância, Lenin considera que é indispensável a convocação de um novo congresso do partido para debater os problemas colocados pela Revolução. Lenin considerava que era um crime que o partido não realizasse uma inflexão tática profunda diante da nova situação que se abria. Não se podia comportar como se nada tivesse mudado quando a Revolução se colocava concretamente naquele momento. Mas, apesar dos esforços, somente os bolcheviques participarão desse congresso. Os mencheviques não participam do congresso e não o reconhecem. Os mencheviques se negaram a participar do congresso e decidiram convocar um outro por sua conta. E também não chamaram de congresso, senão conferência, pelo reduzido número de delegados que acudiram. Porém, na realidade, foi um congresso. O congresso do Partido Menchevique, cujas resoluções se consideravam obrigatórias para todos os mencheviques. Em abril de 1905, se reuniu em Londres o terceiro congresso do Partido Social Democrata da Rússia, bolchevique. Assistiram a ele 24 delegados em nome de 20 comitês bolcheviques. Todas as grandes organizações do partido estavam representadas nesse congresso. Tanto o congresso quanto a conferência dos mencheviques examinavam, no fundo, os mesmos problemas táticos, porém as resoluções que recaíram sobre esses problemas foram diametralmente opostas. As duas diferentes séries de resoluções votadas no Congresso e na Conferência põem a descoberto em toda a sua profundidade as divergências táticas existentes entre o terceiro Congresso do Partido, os bolcheviques, e a Conferência Menchevique. Diferenças que o curso da história só vai aprofundar. No Congresso, Lenin expõe de maneira sistemática as divergências táticas e estratégicas existentes entre mencheviques e bolcheviques, que, nas suas palavras, conduziram a uma discrepância radical de apreciação de toda essa nossa revolução burguesa. Na plataforma política dos bolcheviques constavam: 1. Liberdade política
a mais completa possível. 2. Proclamação da República Democrática. 3. Governo provisório revolucionário. 4. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte baseada no sufrágio universal, igual, direto e secreto. Reparem, a condição prévia para a realização desse programa seria a derrubada revolucionária da autocracia czarista. E percebam, trata-se de uma tática claramente centrada na luta pela conquista do poder. Para eles, mencheviques, a Revolução Burguesa deveria necessariamente significar hegemonia, ou seja, direção burguesa. Criticavam os mencheviques. Lutar pela hegemonia proletária numa revolução cujas tarefas são burguesas? Que absurdo! E Lenin responde, sim, devemos lutar. Vejam esse trecho. A Revolução Burguesa apresenta para o proletariado as maiores vantagens. A Revolução Burguesa é absolutamente necessária do ponto de vista do proletariado. Quanto mais completa e decisiva, quanto mais consequente, tanto mais estará garantido o sucesso do proletariado em sua luta contra a burguesia pelo socialismo. Essa conclusão pode parecer nova, estranha e paradoxal, unicamente aos que ignoram o ABC do socialismo científico. É desta conclusão que deriva, entre outras coisas, a tese segundo a qual a Revolução Burguesa é, em certo sentido, a mais vantajosa para o proletariado que para a burguesia. Veja, este é o conceito de Lenin. A hegemonia se conquista na luta e se colocando no centro estratégico uma tática onde a questão do poder é fundamental. E é esta questão do poder que permite o avanço das condições do proletariado. Outro ensinamento, outra ideia forte, né, para manter o nome aqui. A direção revolucionária, ela não surge por geração espontânea. Uma explosão social não se converte sem a ação da vanguarda numa insurreição. E uma insurreição não se converte espontaneamente em revolução política. Portanto, não há capacidade de condução consequente de uma revolução social sem uma estratégia centrada na conquista do poder. Lenin considerava como o meio mais importante para derrubar o czarismo e conquistar a República Democrática a insurreição armada vitoriosa do povo. Ele entendia, ao contrário dos mencheviques, que o movimento revolucionário democrático geral propunha a necessidade de insurreição armada, que a organização do proletariado para a insurreição já estava na ordem do dia, como uma das tarefas essenciais, fundamentais e necessárias do partido, e que era necessário tomar as medidas mais enérgicas para armar o proletariado e assegurar-lhe a possibilidade de tomar em suas mãos a direção imediata da insurreição. Para levar as massas à insurreição e fazer essa extensão a todo o povo, Lenin considerava necessário lançar às massas as palavras de ordem, os chamados adequados para desenvolver sua iniciativa revolucionária, para organizá-las com vista à insurreição e desorganizar o aparelho do poder do czarismo. Vamos ver as palavras de ordem. 1. Emprego das greves políticas de massa. 2. Implantação imediata pela via revolucionária da jornada de 8 horas e outras reivindicações imediatas da classe operária. 3. Organização imediata de comitês camponeses revolucionários para implantar pela via revolucionária todas as mudanças democráticas até chegar à confiscação da terra dos latifundiários. 4. Armamento do proletariado. Pois bem, em 19 de setembro, instalou em Moscou uma greve dos operários tipógrafos. De Moscou, ela se estendeu a Petersburgo, a São Petersburgo e a outras cidades. Em Moscou, ela foi apoiada pelos operários de outras indústrias e se converteu numa greve geral de caráter político. Nos primeiros dias de outubro, começou a greve na estrada de ferro de Moscou a Kazan, que era fundamental na Rússia, e no dia seguinte começou a greve dos operários em todo o centro ferroviário de Moscou. Rapidamente a greve se estendeu a todas as ferrovias do país, pararam os empregados de correios e telégrafos, e os operários de diversas cidades da Rússia se reuniram em grandes atos e concordaram em abandonar o trabalho. A greve ia se estendendo de uma fábrica a outra, de uma empresa a outra, de uma cidade a outra, de uma região para outra. A luta unia os operários grevistas, os empregados de serviços, estudantes, intelectuais, advogados, engenheiros, médicos, etc. A greve política geral de outubro se estendeu a toda a Rússia
se comunicou a quase todo o país, até as comarcas mais remotas, e arrastou quase todos os operários até as camadas mais atrasadas do movimento operário. Nessa greve geral de caráter político, tomaram parte cerca de 1 milhão de homens, contando somente os operários industriais, sem incluir os ferroviários, os empregados de correios e telégrafos, nem outros ramos de trabalho que também participaram do movimento grevista. Quer dizer, toda a vida do país ficou paralisada e o governo se viu atado dos pés às mãos. A palavra de ordem dos bolcheviques sobre a greve política de massas dava seus frutos. E a greve geral de outubro mostrou a força, a potência do movimento proletário e obriga o czar, morto de medo, sentindo a potência dessa luta, a lançar uma mensagem em 17 de outubro de 1905. Nessa mensagem, o czar cedia e prometia ao povo as bases irremovíveis das liberdades políticas, a inviolabilidade efetiva da personalidade, liberdade de consciência da palavra, de reunião, de coalizão, todo um texto cheio de verborragia, onde ele prometia convocar uma Duma. Duma, vocês lembram o nome do parlamento que até hoje se utiliza na Rússia, uma Duma legislativa, concedendo direitos eleitorais a todas as classes da população. A eleição dessa Duma, desse parlamento, seria indireta, fortalecendo os representantes da burguesia liberal e excluindo os operários e camponeses. Enquanto os mencheviques são favoráveis à participação dos sociais-democratas nas eleições e na Duma, Lenin propõe e aprova que os bolcheviques deviam boicotá-la. Após a declaração do czar sobre o Manifesto de Outubro, Lenin partiu para a Rússia, indo de Genebra via Estocolmo a São Petersburgo. Do final de 1905 até o começo de 1906, houve uma intensa escalada revolucionária, com muitas lutas camponesas em cada cidade importante, mas que eram sempre seguidas de um rápido declínio. Em fevereiro de 1906, a polícia vai para cima de Lenin, confisca praticamente todos os escritos dele e chegou a emitir um mandado para que ele fosse preso na Finlândia. E o seu trabalho de organização continuou intensamente e ativo, clandestinamente, em São Petersburgo. Eu chamo a atenção para um outro ponto decisivo dessa experiência. A Revolução traz ainda um outro elemento fundamental que será marcante nas experiências futuras. Uma experiência que seguirá presente e vai reaparecer de forma muito diferente em muitos momentos da história. Os soviets. Os soviets eram conselhos operários que foram se formando por iniciativa vinda de baixo das experiências de luta. Eles não foram propostos, eles foram nascendo basicamente de forma espontânea. Eles se formavam em vários lugares, eles pipocavam como cogumelos depois da chuva. E eles transmitiam uma experiência que era absorvida e disseminada, onde se elegiam representantes locais para conselhos de maior abrangência, conselhos regionais e tal. Os soviets iam ganhando, pela experiência prática das massas, uma forma de estrutura. Eles se apresentaram nos momentos culminantes das lutas revolucionárias de 1905 como órgãos de controle sindical dos operários. Lenin rapidamente percebe que eles poderiam assumir uma função bem mais ampla e de caráter político, tornando-se uma ferramenta unitária de todos os trabalhadores. Já em novembro de 1905, Lenin percebe nos soviets um instrumento que poderia unir os revolucionários sociais-democratas com os democratas revolucionários burgueses. Ele afirma: parece-me que o soviet dos deputados operários, enquanto organização sindical, deve tender a incluir em suas próprias fileiras os representantes eleitos por todos os operários, empregados domésticos, assalariados, agrícolas, por todos que querem combater conjuntamente o czarismo. Lenin percebe nos soviets o embrião de um novo poder e chega a afirmar que o soviet deveria proclamar-se ou criar um governo provisório. Ele afirma, muita atenção nessa parte, os institutos revolucionários não se inventam, não se criam sob encomenda, decorrem do movimento e da experiência concreta das massas. Mas, atenção, é a vanguarda política que cabe avaliar o conteúdo e o alcance desses organismos. É a vanguarda política que cabe indicar o significado político dos organismos que nascem da luta. Ensinamento precioso, que a história vai comprovar em vários momentos. Ou seja, mesmo reconhecendo o elemento fundamental espontâneo, Lenin ressalta que o partido deve exercer sua função de vanguarda, de guia político e ideológico mais avançado. Porém,
Na medida que os levantes ocorriam em cada momento em cidades e regiões pela ausência de uma vanguarda que os convertesse numa única insurreição, a repressão ia se intensificando. Ela ocorria aqui, era reprimida, ocorria no outro polo, era reprimida. A repressão foi se preparando, pouco a pouco, para uma luta decisiva. Depois de ajustar a paz com o Japão, e aliviando com isso a sua difícil situação e trazendo tropas, o governo czarista passou uma ofensiva contra os operários e camponeses. Proclamou estado de guerra numa série de províncias, as quais a insurreição camponesa afetava e deu ordens pesadas, brutais. Nada de prisioneiros. Não poupar cartuchos. E ordenou a detenção dos dirigentes do movimento revolucionário e a dissolução dos soviets de deputados operários. Em dezembro de 1905, se levantam em Moscou as primeiras barricadas. A seguir, elas foram cobertas de barricadas que se espalharam por todas as demais cidades próximas. E o governo czarista jogou pesado, pôs artilharia em ação. Concentrou tropas e um número que excedia uma proporção arrasadora, tropas do exército, tropas que voltavam do combate com o Japão e eram muito superiores à capacidade de luta dos revolucionários. Durante 9 dias, milhares de operários armados mantiveram uma luta heróica. Mas, para sufocar a insurreição, o czarismo viu-se obrigado a trazer tropas de São Petersburgo e do Oeste, que estavam agora liberadas da guerra com o Japão. Os órgãos dirigentes do movimento tinham sido, em parte, detidos e, em parte, isolados, na véspera do que a luta começou. O Comitê Bolchevique de Moscou foi preso e a ação armada se converteu numa insurreição de distritos soltos, sem conexão entre si, sem uma capacidade de organização, enquanto um processo insurrecional que Lenin considerava que é uma verdadeira arte. Bom, carentes de um centro de direção e sem um plano geral de luta em toda a cidade, os distritos lutavam fundamentalmente na defensiva. E essa foi, como mais tarde havia de se notar, vou anotar Lenin, uma das razões fundamentais da debilidade da insurreição de Moscou e uma das causas do seu fracasso, que vai marcar uma fase de declínio e derrota, né, da Revolução de 1905. Bom, a Revolução ainda não estava, evidentemente, esmagada depois da derrota de Moscou. Depois que a Revolução atingiu sua fase culminante, em dezembro de 1905, com essa insurreição, e não abateu o czarismo, se entra num efêmero momento de equilíbrio de forças. Lenin lança a palavra de ordem de insurreição armada, aqui apostando numa segunda onda, mas ela não vai acontecer. A classe operária ainda é débil e a vanguarda ainda é insuficiente. Os operários e camponeses revolucionários recuavam pouco a pouco, ainda que mantivessem sua capacidade de luta. E novas camadas de operários eram arrastados à luta, mas a repressão era cada vez mais intensa. O número de operários grevistas foi, em 1906, de mais de 1 milhão, e em 1907, 740 mil. Vejam que o processo revolucionário vai se estender. E no primeiro semestre do ano de 1906, o movimento camponês se estendia a cerca de metade dos distritos da Rússia czarista. No segundo semestre, já era uma quinta parte. Na sua luta contra a Revolução, o governo czarista não se limitou à simples repressão. Depois de alcançar os primeiros êxitos pela via repressiva, ele decidiu dar um novo golpe na Revolução, mediante a convocação de uma Duma legislativa. Com essa manobra, ele tentava desviar os camponeses da Revolução, fazendo assim com que ela fracassasse. E em dezembro de 1905, ainda depois da derrota de Moscou, o governo czarista baixou uma lei sobre a convocação de uma Duma legislativa, diferente daquela Duma consultiva, que fracassou graças ao boicote dos bolcheviques. A lei eleitoral czarista era naturalmente antidemocrática, as eleições não tinham caráter geral, ficava privada absolutamente do voto mais da metade da população, as mulheres não votavam e mais de 2 milhões de operários não participavam. O voto não era igual. Os eleitores se classificavam em 4 cúrias, como se dizia na linguagem da época, e os latifundiários e a burguesia tinham um papel diferenciado nesse processo eleitoral. Ele avançava um pouco mais em relação à primeira, mas era uma eleição bastante comprometida. Com a Duma, o czar pretendia desviar as massas da Revolução. Uma parte considerável dos camponeses acreditava naquele tempo na possibilidade de obter a terra através da Duma. E os cadetes, vocês lembram do partido, os cadetes, os mencheviques e os sociais revolucionários, enganavam os operários e os camponeses, fazendo com que eles acreditassem que era possível, através da Duma, conseguir, sem ir para a insurreição, sem a revolução, o direito à terra. Bom,
as mudanças de circunstâncias levam também a uma mudança da tática. Veja esse elemento da análise concreta da realidade concreta. Como a primeira Duma não foi suficientemente dócil, o governo czarista dissolveu essa Duma no verão de 1906, né, com todos esses limites, mas ele vai recrudescer, porque a primeira Duma, nessa eleição, os bolcheviques têm uma posição de claro boicote. O governo recrudesce ainda mais a repressão contra o povo, envia expedições punitivas espalhando terror por toda a parte, mas resolve logo depois convocar uma segunda Duma, porque ele já não tinha mais o pavor da revolução, porque ele percebia que a revolução estava sendo abatida pela repressão. A correlação de forças já era outra. Os bolcheviques fazem análise concreta da realidade concreta e decidem participar nas eleições da segunda Duma. Mas isso não é incoerente? Não, porque o que havia mudado? A correlação de forças. Já estávamos diante de uma situação de derrota estratégica. Derrota profunda. Uma derrota onde a luta insurrecional já vinha sendo destruída naquela nova correlação de forças. Mas eles não iam participar da segunda Duma para intervir nas tarefas orgânicas, legislativas, né? Nem coligados aos cadetes, como fizeram os mencheviques. Eles foram para lá para utilizá-la como tribuna ao serviço da revolução, para denunciar, para usar o espaço para agitação e propaganda. Bom, a derrota da revolução vai iniciar um difícil período de refluxo, e nele também Lenin vai saber extrair ensinamentos e avançar bastante na teoria. Mas esse já não é o nosso tema. Há uma tentativa de um congresso de unificação. Lenin vai participar desse processo, uma tentativa, naquele momento difícil, em juntar bolcheviques e mencheviques, mas nosso tempo também não permite tratar disso. Vamos aqui pegar o que é o ensinamento central, a marca principal da estratégia leninista. O caráter ininterrupto da revolução, que, através do controle do poder, avança sem etapas separadas em direção ao socialismo, já é um elemento visível no estudo desse nosso livro, As Duas Táticas. Porque Lenin já tem claro, na sua formulação, que é o controle do poder por operários camponeses e pobres quem determina o processo, e não a radicalidade do programa. Basta ler as suas palavras, célebres, de setembro de 1905. Peço muita atenção a elas. Da Revolução Democrática, começaremos logo a passar, na medida mesmo das nossas forças, das forças do proletariado consciente e organizado, começaremos a passar à Revolução Socialista. Somos pela Revolução ininterrupta. Não nos deteremos no meio do caminho. Vejam, este é o fundamento central da estratégia de poder leninista. A questão central é a questão do poder. A vanguarda organizada de forma partidária, independente do nome que ela assumiu, munida de uma estratégia centrada na conquista do poder, será, a partir daí, o elemento comum em todas as revoluções triunfantes do século XX. O formato dessa vanguarda, o nome que ela adotou, mudam de país, de processo histórico para processo histórico, mas ela sempre tem uma natureza de forma partidária, ainda que muitas vezes não se autodenomine partido. Né? E ela está sempre como uma vanguarda, como uma estratégia centrada na conquista do poder. Nos 10 anos seguintes, Lenin vai reafirmar e aprofundar a sua teoria do poder. As condições da realidade se alteram e a estratégia tática a acompanha. Isso vai acarretar uma mudança na estratégia leninista em 1907 com as teses de Abril. Isso suscita muitos debates e eu chamo a atenção para o importante debate que Quartin puxa, um debate teórico de alto nível com Michel Louvi, onde a Quartin trabalha essa questão de uma forma muito brilhante naquele texto A Grande Virada de Lenin. Como disse Quartin de Moraes, foi a própria revolução, a realização da Revolução Democrática Burguesa de fevereiro, o elemento decisivo para que aquilo que pode aparentar para
uma mudança da concepção das suas táticas, se colocasse naquela que foi o elemento central, previsto, entre outros textos, mas nas famosas teses de Abril, que foram vários artigos. Na Rússia, escreveu Lenin, o poder do Estado passou para as mãos de uma nova classe, a saber, a burguesia e os latifundiários que se tornaram burgueses. Dessa forma, a Revolução Democrática Burguesa está consumada na Rússia. Nas suas cartas de longe, Lenin afirmará: a primeira revolução terminou. Seguramente, essa primeira etapa não será a última da nossa revolução. Eis aqui o segredo revelado, como diz Quartin. A Revolução Democrática Burguesa já estava consumada e era preciso passar para a segunda etapa, a segunda fase, rumo ao socialismo. Mesmo o processo de transição ao socialismo deveria conhecer fases, né, e processos e etapas. Né? Mas veja, o fundamental disso é a coerência da compreensão do caráter ininterrupto que é assegurado pela conquista do poder. Por isso, a luta pelo poder é o centro da estratégia dos revolucionários. A teoria desenvolvida em 1905, que nós estudamos aqui, ela não foi suficiente para assegurar o triunfo daquela revolução. Outros fatores, como vimos, determinaram a derrota. Mas, como diz no prólogo do livro Duas Táticas, Lenin afirma: é indubitável que a revolução nos ensinará, que ensinará as massas populares. Mas a questão para o partido político em luta consiste agora em ver se saberemos nós ensinar alguma coisa à revolução. Se saberemos aproveitar-nos da justeza da nossa doutrina, da nossa ligação com o proletariado, a única classe consequentemente revolucionária, para imprimir à revolução a marca proletária, para levar a revolução até a verdadeira vitória, decisiva, efetiva e não verbal, para paralisar a instabilidade, a ambiguidade e a traição da burguesia democrática. Mesmo derrotada, a revolução e os seus ensinamentos de 1905 são marcantes. Seus ensinamentos estiveram presentes em vários momentos do século XX e foram fundamentais em importantes triunfos que constituem uma rica experiência para as gerações atuais. Recolher esses ensinamentos, saber interpretá-los teoricamente, são os elementos decisivos para o triunfo que virá em 1917. Uma revolução não cai do céu. Sem vanguarda, munida de teoria e estratégia de poder, ainda que as circunstâncias históricas sejam as mais favoráveis, gerem as mais intensas explosões sociais, ela não ocorre como revolução social. Assim foi no século XIX e no século XX. Assim será no nosso jovem século XXI. Lenin soube aproveitar esse ensinamento e, com isso, o triunfo de 1917 transformou o mundo. A questão que se coloca para nós é saber recolher essas lições. A história segue a nos desafiar. A história não permite rascunhos, mas nós temos um legado que nenhuma outra geração anterior teve. É muito vasto os ensinamentos, é muito rica a teoria do proletariado. Transformemos o leninismo nessa arma tão poderosa. Confiemos no futuro. Construamos nossas vidas coerentes com a luta revolucionária. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço virtual a todas e todos. Должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма.